Olá, alunos, sejam finalmente bem-vindos ao grande exílio do matemático, com o fim de tirar 20 no exame de 2025-26, que é o do próximo ano, e também ajudar-vos a vocês a tirarem excelentes notas. Bem, este exílio vai acontecer durante o verão. Espero já não estar exilado no final do verão, porque assim vai ser um bocado difícil ir à escola, né? E voltar a ser um membro produtivo da sociedade. Mas nós já estamos a começar isto em julho, né? Sim, estamos em julho. Eu queria ter começado isto mais cedo, o exílio mais cedo, porém a culpa é toda do quê? Como é que aquilo merda se chama? Nisto. Não. É do IAV, os filhos da puta a fazer exames, odeio esses merdas. Mas pronto, então, vamos começar a dar a matéria de 12º, porém, ainda há uma parte de 11º que não demos, no que diz respeito ao cálculo diferencial. Deixem-me beber água. Molhei-me todo, não faz mal, porque está bué da calor. Estou com uma camisola do Milan, Inter, porque Inter de Milão, porque é a cena mais fresca que eu tenho. E vocês vão ouvir que é o ar-condicionado que está ligado. Eu não vou desligar, por motivos, talvez eu... Está no frio, 17 graus, pois, tenho calor. Bom, nós na escolinha já demos o conceito, e vocês lembram-se que saiu no outro teste. Não tive 20 porque errei a fazer a... Eu não lembro, acho que era a equação paramétrica que eu fiz de cabeça e não pus lá porque, pronto, né? Meti na cabeça que fazia sempre assim, mas não fiz. Pronto, vamos esquecer isso e seguir em frente. Nós aprendemos o conceito de derivada de uma função num ponto, que nos dava uma fórmula muito gira que, se não me engano, era o limite quando x tende para 0 de f de x da função menos a imagem da função nesse ponto a dividir pelo x menos o ponto. Porém, a definição de derivada é um bocado diferente, já que a derivada é não da função num ponto, mas da função toda. Como é óbvio, né? É impossível fazermos a derivada da função num ponto em todos os pontos, portanto os gajos arranjaram uma fórmula para a função toda. Mas antes de eu vos dar a fórmula e de vermos a fórmula, vamos primeiro tentar perceber como é que isto funciona. Vamos a desenhar um gráfico de um tamanho... Ai meu Deus, esta merda deu-me um chilique. Um gráfico gigante e tentar desenhar uma... Já perdi aqui. Pronto, temos aqui o gráfico de uma função, temos aqui o y e o x, uma função normal. Bem, o que é a derivada? Nós temos que imaginar a derivada como... Temos que imaginar a derivada como a mudança que a função sofre em dois pontos. Vamos imaginar que esta merda está mal desenhada, mas a gente tenta desenhar melhor. Pronto. Vamos imaginar que temos este ponto A e este ponto B. Bem? A mudança e a função, não é? Vai aqui, passa no ponto A, e aqui e passa no ponto B. A mudança que a função sofre entre estes dois pontos seria descrita por esta reta, onde o declive, por acaso, o declive desta reta é definido pelo y do... Epá, foda-se. E esta merda não se vê um caralho. Deve ser aqui mais canetinho. Por acaso tanto. E até tenho bastante. Vamos abrir aqui estas todas pretas. Não me apetece usar outras cores. Que por acaso o declive desta reta poderia ser escrito da forma y de b menos y de a sobre x de b menos x de a. Esta merda escreve bem, pois. Prontos.
Só que isto seria a derivada da função entre o ponto A e o ponto B. Mas nós gostávamos de ter uma expressão que definisse a derivada da função toda, porque nós já temos até a derivada descrita de uma função apenas num ponto. Imaginemos que eu queria apenas a derivada no ponto A, que é o quanto a função muda, seria mais ou menos uma reta tangente desta maneira e seria com aquela fórmula de que nós já sabemos. Mas outro pormenor bastante importante é que se vocês são diferentes de eu e prestavam atenção em fisicoquímica, apague tudo, não apague tudo, não apague tudo. Vocês sabem que para calcular uma determinada variação, vamos por exemplo imaginar a variação do intervalo de tempo, nós na fisicoquímica utilizávamos um delta, ok? E colocávamos ΔT, sabíamos que era igual ao tempo no instante final menos o tempo no instante inicial. Portanto, para calcular a derivada, o que teria que acontecer num gráfico, nós, como sabemos, temos que achar o declive da reta da mudança da função. Isto pode parecer um pouco complicado, mas apenas têm que perceber que numa função, não importa se é assim, se é assim, se é assim, vocês têm o ponto A e o ponto B, ponto A e ponto B, vai ser sempre uma reta que passa na função mais ou menos desta maneira. E que o declive seria tecnicamente a derivada, já que esta reta é a derivada entre estes dois pontos, neste intervalo de A a B, e nós acharíamos fazendo a variação dos y, porque temos o y final menos o y inicial, sobre a variação do x, que, por sinal, também nos ia dar exatamente a mesma expressão de ao bocado. Aqui não é um y, já está a ficar tudo borrado, é um x de b menos x de a. Por acaso, seria a mesma expressão que tínhamos ao bocado que define o declive desta reta. Eu ando com um pano, eu já não apago merdas com o apagador e agora uso uma toalha, exatamente, porque pronto, apaga ligeiramente melhor. Só que nós agora queremos a derivada da função toda, porque o que eu vos mostrei aqui é a derivada da função neste intervalo de A a B. Então, agora tenho que abrir os ouvidos, vocês têm que estar sempre os ouvidos abertos. Conseguir a derivada da função toda da mesma maneira que conseguimos a derivada da função num intervalo, tecnicamente é impossível. Porquê? Porque a maioria das funções, das funções que nós definimos, praticamente quase todas, são infinitas. São definidas nos números reais e são praticamente infinitas. Mesmo aquelas que são definidas entre intervalos fechados, como por exemplo, imaginem que a função é definida assim e vai desde 0 até 1. Tecnicamente, mesmo assim, esta função é infinita, já que temos aqui infinitos pontos que vão do 0 ao 1, porque estamos em R e nós podemos imaginar 0,000000000 infinitos zeros uns que existem. Portanto, como é que eles descobriram a fórmula? Bem, como vocês viram, aquilo é o que define as derivadas nos intervalos. Porque, tecnicamente, quando temos uma função, vou desenhar isto em grande, como é óbvio, quando temos uma função, imaginemos que temos um ponto x qualquer e temos aquele outro ponto que eu vos mostrei que completa o intervalo, sei lá, ponto o que quer que isto seja, nós sabemos que é a reta aqui. Aqui, por exemplo, já o declive da reta é negativo, o que será interessante para outra coisa que vamos ver a seguir. Mas vamos lá com calma. Então, nós queremos descobrir a derivada da função toda, para todos os casos possíveis. Então, vamos imaginar um ponto x nesta função sem outro ponto, que é o ponto inicial que nós vamos utilizar, como no nosso ΔY sobre ΔX, irá ser o x, coordenadas
x inicial e x y inicial. E agora nós queremos outro ponto. Bem, como vocês viram, as derivadas são definidas por retas que passam em ambos os pontos da função. Em ambos os pontos não, que passam em dois pontos da função e que definem o pronto. Na linguagem americana diz-se rate of change, eu vou dizer rácio. Rácio seria rácio de variação. Eu não sei se diz rácio de variação em português, provavelmente não. Ainda não perguntei ao especialista, como é óbvio. Então, agora vamos imaginar uma distância h. Porquê? Porque nós sabemos que temos aqui o ponto x e temos que ter outro ponto na função que não possa estar exatamente no mesmo sítio que o x. Porque se estivesse exatamente no mesmo sítio que o x, a derivada seria obviamente nula, porque não existiria nenhum tipo de mudança que existisse na função. Portanto, vamos imaginar outro ponto, sei lá, aqui, que do x até aqui, tendo apenas olhando para aqui, para o eixo das abscissas e não para o das ordenadas, espero estar a dizer bem, está a ser um dia cansativo. Temos que está a uma distância, uma distância, vamos por exemplo chamar-lhe h. E um nome para o ponto vamos só lhe chamar, sei lá, D. Não sei. E nós sabemos que o ponto D tem coordenadas também, x final e x e y final, porque nós, para definir a reta aquela, né, ao qual nós igualamos a derivada, daquela maneira. Isto está tudo borrado, eu não sei se estão a perceber nada. É bastante esta matéria, a teórica, por incrível que pareça, é bastante difícil de explicar, mas o mais importante a reter é que a derivada da função toda é o que descreve a mudança da função entre dois pontos no intervalo ou na função toda, que é o que nós estamos a tentar descobrir. Prontos? Mas nós também temos que, tecnicamente, se esta função se chamar f de x, que eu quero que se chame f de x, nós também temos que o ponto D pode ser igual a x inicial mais h, e aqui f y inicial. Não, isto aqui assim é difícil de explicar. Não. Aqui é x mais h. E aqui é f de x mais h. Imaginando, né, que o ponto x, em vez de ser x inicial, que isto assim, a parte do declive importa, mas esta parte aqui nem tanto. O ponto x é definido por x, porque é um ponto qualquer que existe na função, e f de x, nós temos que o ponto D será x mais h e f de x mais h, porque nós sabemos que está a uma distância h deste primeiro ponto. Mas a grande dúvida aqui é, ok, nós já temos os pontos e tecnicamente se colocássemos se colocar, vou apagar isto tudo assim. Se colocássemos isto naquela expressão que eu tinha metido há bocado do delta y sobre delta x, teríamos que aqui em baixo seria x mais h menos x, e aqui em cima f de x, já estou a fazer merda, mais h menos f de x. Nós teríamos esta expressão que nos permitiria nos permitiria obter a derivada da função toda. O problema é que nós tecnicamente ainda não definimos um valor para o h. O h pode ser um valor tão pequenino e tão grande como nós o desejemos ser. Portanto, nós tecnicamente, ao falar de
funções e tendo em conta os limites, já que para definir intervalos é necessário de definirmos limites para esses intervalos, temos aqui a distância e nós poderíamos dizer que a distância do h está a aproximar-se do zero o tanto quanto nós queremos, para assim ter uma derivada que nos possa... Não, para ter a derivada da função em todos os pontos. Porque se estiver sempre a diminuir, sempre a diminuir, sempre a diminuir, sempre a diminuir, vai cobrir todos os pontos do intervalo. E como nós não demos nenhum valor para o x, nós apenas dissemos que era x e f de x, o x pode estar em qualquer lugar e o d também pode estar em qualquer lugar à mesma distância h, que tecnicamente é uma distância infinita de h. Nós só não colocamos... nós, em teoria, também poderíamos dizer que h poderia tender para infinito. O problema nesses cálculos é que nós queremos calcular a derivada, que é a mudança que ocorre na função num determinado intervalo, e aqui como o primeiro ponto inicial do intervalo é qualquer ponto da função, é só, em teoria, tecnicamente, é só a mudança que ocorre ao longo da função. Só que é-nos impossível calcular uma mudança que exista infinitamente. Tipo, se eu digo que, que as paisagens mudam constantemente, infinitamente e nunca vão deixar de mudar, é-vos impossível imaginar nas vossas cabeças todos os cenários de paisagens que já mudaram. Logo, o que é que nós fazemos? É esta expressão, nós metemos aqui um limite quando h tende para 0 e depois é esta expressão toda. E aqui, obviamente, como temos x mais h menos x, nós podemos apanhar aqui no x, cortar e em baixo fica apenas o h. Agora, esta é a derivada por definição. Com esta fórmula, podemos calcular a derivada da função toda em basicamente qualquer função. Seja uma função, afim, quadrática, uma função que possua potências, uma função módulo, trigonométrica, exponencial, que ainda vamos a dar no exílio em breve. Espero que seja em breve, porque me apetece. Logarítmicas, podemos metê-las todas aqui e descobrir a derivada. O problema é que pode ser tecnicamente um processo ligeiramente duvidoso, não, demoroso, porque temos que estar sempre a aplicar a fórmula. E é aí onde as regras de derivação entram, mas nós já lá vamos. Ter mais coisas que eu possa meter esqueci de mencionar. Eu acho que absolutamente nada qualquer derivada de uma função. E agora vamos mas para que é que isso nos ajuda? Excelente questão. O cálculo diferencial é um ramo muito importante na matemática, mas não é por isso que é importante. Isto permite-nos... Lembram-se das derivadas da função? Num ponto, nós apenas calculávamos, por exemplo, utilizando a notação de Lagrange, talvez... Lagrange, calma, caralho, estou-me a sentir muito François hoje. Notação de Lagrange... Foi no Lagrange ou foi em Leibniz? Acho que foi Lagrange, mas posso estar errado, espero estar correto. Se estiver errado, foda-se. Também vos pode aparecer esta notação, como é que é? I sobre dx, que tecnicamente esta notação é o mesmo que esta, só que tem Ds em vez de delta. O delta é o D grego, portanto, se não me engano, sim, claramente delta. Ou é a marca do Rui Nabeiro, coitado do Rui, faz parte. Eu acho que é a mesma notação. Também já tem esta que é a newtoniana, que é do Isaac Newton, e tem mais qual? Tem a que nós usamos, que é f de x. Mas nós não calculávamos os f's de x antigamente. Nós apenas calculávamos os f's de a's ou de b's ou whatever, e a expressão esta, vamos apenas relembrar, era definida no limite quando x tende para... eu espero que seja isto, f de x menos f de a e x menos a. Se não me engano, sim, era esta
estou aqui a pensar numa coisa. Não, mas sim. Sim, temos que cortar vocês. Era esta a definição da derivada da função. Num ponto, com a derivada da função toda, o que é que nós conseguimos? Bem, nós conseguimos... esqueci-me de mencionar uma coisa importante. Como vocês viram, vamos apagar aqui. Como vocês viram há bocado, a derivada de uma função é como se fosse tipo uma reta de declive m, onde o declive é a própria derivada e a própria expressão da função, mas nós temos que numa função f de x, a sua derivada f' de x seria uma nova função, como se fosse tipo uma função dentro de uma função. Isto seria uma nova função. Imaginemos que tem a expressão x mais 19, que é a nota que o gajo me deu, né? Não é 20, mas não faz mal. A derivada da função seria outra coisa. Mas como é que nós conseguiríamos uma expressão da derivada da função? Utilizando aquela fórmula. Nós temos que o limite de h, quando h tende para 0, de f de x mais h menos f de x, espero não estar a ir rápido, de não, h. Metemos, o que é que fazemos? Bem, o f de x sabemos que é x mais 19, o x sabemos que é x, o f de x mais h, substituímos o x, como vocês sabem, nas funções. Nós tínhamos, quando era f de x igual a, por exemplo, 2x mais 8, nós tínhamos que f de, sei lá, 2 mais x, ok, por exemplo, seria igual a 2 vezes 2 mais x. Nós apanhávamos o que está cá dentro e substituíamos onde está o x. 2 mais x mais 8. Aqui fazemos a mesma coisa e iria ficar, neste caso, x mais h mais 19. Onde é que está? Aqui. Só para, prontos, não é? Começarmos. Não vou estar a fazer muitos exercícios com a definição de derivada, porque basicamente o que vos irão perguntar nos exercícios, onde é que estão os exercícios de exemplo que eu tinha preparado, estão aqui no manual, se quiserem também ver, deixem só ver, esta merda já é isto. Assíntotas, mais para a frente, não esquecer as assíntotas, porque as assíntotas são estudo de função e nós vamos estudar funções ao longo de todo o 12º ano, assim como ao longo dos outros anos antes desse. Vou apagar isto. E não esquecer também a definição de continuidade, que irá ser importante para um conceito que nós já vamos ver. Não é bem importante, mas é tipo, prontos. Não esquecer a fórmula das assíntotas. As verticais eram onde há quebras nos domínios e as não verticais é a fórmula do M, do B, fazer para mais e para menos infinito e ver o que é que dá. Esqueci-me também de mencionar, entre aspas, que a função, subfunção derivada de f, basicamente tem como seu domínio todos os pontos de f de x que são diferenciáveis, ou seja, que admitem derivada. Imagina, se vos dão tipo, sei lá, um ponto de uma função f de x e se vos perguntam se esse ponto admite, se esse ponto é diferenciável, vocês podem fazer a derivada da função num ponto. Se vos derem a expressão do f de x, fazem a derivada, podem fazer a derivada toda e depois substituem no ponto e veem o que acontece. Se der merda é porque, prontos, não existe. Se imagina derem, tipo, sei lá, alguma coisa a dividir por zero, é porque é uma quebra no domínio da derivada, o que quer dizer que o ponto original da função f de x não é diferenciável, logo não pertence ao domínio desta nova função. Mas não era nada disso que eu ia explicar. É que é utilizando a definição. Nós basicamente dão-nos uma função original e perguntam-nos qual é que é a derivada, fazem isto, perguntam-nos, mostre que a derivada disto, sei lá, a derivada de 2a. Primeiro, antes de irmos para aquilo, vamos primeiro fazer tecnicamente descobrir a função derivada desta função. Spoiler, vai ser 1. Nós já vamos descobrir o porquê. Mas
o limite quando, vamos fazer aqui, eu vou deixar isto aqui, o limite quando h tende para 0, nós vamos ter que começar, eu vou já substituir pela expressão x mais h mais 19 menos x mais 19. Entre parênteses, não esquecer, e aqui o quê? H. Temos que, se formos substituir já, temos que isto é uma indeterminação de 0 sobre 0. Normalmente são sempre, se não forem é porque enganaram-se a substituir. Já ia mandar cá um burro, mas pronto, né? Ninguém merece tanta agressividade. Portanto, o que nós temos que fazer é talvez simplificar fatores comuns. Aqui temos que, ao trocarmos os sinais desta expressão que tem entre parênteses, anula tudo, fica h tende para 0, fica h sobre h, que pondo um whatever é 1. Portanto, temos que, tecnicamente, a derivada da função é uma função constante que é derivada igual a 1. Agora, para percebermos graficamente, nós sabemos que esta função aqui tem, é uma função x mais 19, onde a ordenada na origem é 19. Portanto, é mais ou menos uma coisa assim, se não me engano. E temos que, vamos imaginar aqui um ponto A e um ponto B. Temos que a variação do ponto A ao ponto B seria sempre o declive da reta, porque é uma função afim. Logo, faz todo o sentido a derivada da função, sendo a mudança que ocorre entre dois pontos quaisquer, seja 1, já que é o declive. E pronto. Mas, pronto, agora é que vou-vos dar um exemplo ligeiramente mais complicado. Nas afins, até faz sentido, né, que a derivada seja sempre o declive, já que as afins, como o nome indica, são retas que vão assim, a variação é sempre o declive, ou retas que vão assim, onde a variação também é sempre o declive, só que o declive, como é negativo, a derivada vai ser negativa. Isso importa alguma coisa? Tecnicamente sim, mas nós já lá vamos, deixa só apagar isto. Vamos então agora ver, por exemplo, podia-vos dar já uma função exponencial, porque eu por acaso sei uma derivada de uma função exponencial e até parece que é tipo uma grande coisa, até nos apercebermos de que a derivada da função exponencial é a função exponencial. Mas pronto, né? Já me estou a adiantar, o que não faz mal nenhum, porque este é apenas um conhecimento. Eu espero não estar a fazer porcaria, que eu não sei se é a derivada que é igual ou se é a primitiva. Eu acho que é a derivada que é igual. E primitiva, o que é uma primitiva? Não precisam de saber. Não. O que é que vamos imaginar a função f de x igual a... Para ser simples, não, x ao quadrado, só uma função quadrática. Todos sabemos que esta função quadrática admite zeros em zero e o gráfico da função quadrática é assim. Não estou a desenhar o gráfico, foda-se. Está mal desenhado, supostamente é para bater aqui o whatever. Vamos lá então à definição de derivadas. Os meus f's estão a ficar cada vez piores. E a minha caligrafia também. Vemos que a derivada da função toda é o limite quando h tende para 0. Será que o professor Pon irá utilizar outra fórmula para a derivada? Talvez sim, mas eu, nas derivadas, gosto sempre de utilizar a definição. A boa notícia é que não vão ter que utilizar esta fórmula durante muito tempo. Claro que não faz mal nenhum em usar, e se tiverem dúvidas sobre o que estão a fazer, utilizem sempre. Os cálculos podem ser demorosos, mas ao menos assim não se enganam, porque estar a decorar à papo seca as fórmulas, pronto, nós sabemos. Vou colocar a fórmula para ter a certeza que não nos esquecemos. F de x, aqui é h. Aqui podem pôr x mais h menos x, só que como o x claramente corta em baixo, né? Agora, limite quando h tende para 0. Vai ser interessante. A matéria do 12º ano é bastante interessante. Quando eu sacar do baralho de cartas para explicar probabilidades e merdas dessas com naipes é que vão achar piada.
provavelmente vou fazer isso. Eu nem tenho os manuais do 12º ano ainda, vamos ver se arranjo maneira de me safar aqui. Então, pronto, temos x mais h, portanto, aqui, muita atenção, não coloquem x ao quadrado mais h ao quadrado, porque nós até podemos fazer aqui em cálculos auxiliares, que não é preciso, mas para não se enganarem, façam que dizem que f de x mais h seria igual a x mais h ao quadrado. Que é um caso notável, o quadrado do binómio, que nos diz que é x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. Prontos, né? Prontos, eu vou ser sincero, né? Eu também me costumava enganar e às vezes até acontece, né? Ninguém é perfeito, mas peço-vos que saibam fazer isto e que saibam os outros casos notáveis, como por exemplo a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, e mais casos notáveis da multiplicação que existem. Não estou a lembrar de mais nada, estou com uma vontade excessiva de me borrar pelas calças abaixo. Portanto, vamos apagar para termos espaço para fazer o resto do exercício. Estes exercícios não são muito difíceis. Lembram-se daqueles exercícios que vos perguntavam as retas tangentes às funções em certos pontos? Pode aparecer nestas derivadas também. Porém, tenho a sensação de que não é da mesma maneira que aparece, é de outra que eu agora não me lembro. Então temos que é x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado e depois menos f de x, que é menos x ao quadrado. Os coeficientes em cima de x ao quadrado cortam, aqui fica um h, vamos colocar um igual. Não se esqueçam de colocar a palavra limite. Juro-vos que se no exame, num teste, nunca colocarem a palavra limite atrás dos limites, talvez não tenham positiva. E eu não estou mesmo a brincar, porque a quantidade de limites que temos que fazer em exames e em testes a partir deste ponto são excessivas. Espero que os limites tenham ficado percebidos. Se não tiveram, ou vejam os vídeos anteriores, ou nós, como é óbvio, quando dermos outros tipos de funções, vamos ter que dar mais tipos de limites. Vamos lá então continuar este exercício e finalmente acabar, porque ainda há muito. 2xh mais h ao quadrado dividir por h. Aqui, cortamos aqui em cima e aqui em cima, ficamos errado. Temos que colocar o fator comum em evidência, ou que seria em teoria limite, ou podíamos tentar já, vejam sempre, substituir a incógnita pelo valor do limite, para ver se já não dá indeterminação. Aqui neste caso ainda dá 0 sobre 0, como é óbvio, porque ainda não simplificámos, não só o x, mas o x, foda-se, nem sequer prestava para nada aqui no que diz respeito ao limite, mas vai prestar, porque ainda temos aqui um coeficiente. Iria ficar h vezes 2x mais h, e aqui, sim, e aqui h, corta, tuca, limite quando h tende para 0, de 2x mais h, trocamos o... Lembrando que eu disse que a distância teórica que existe chama-se h, acho que o livro também diz que se chama h, qualquer texto matemático de tamanho e importância diz que se chama h. Podia-se chamar qualquer outra coisa, assim como vocês na matemática podem dar os nomes que quiserem às merdas. Se eu não quisesse que isto se chamasse x, não se chamava x, eu só tinha que indicar previamente que iria considerar uma função onde a abscissa seria a letra, sei lá, E, porque me apetece. Porque E é claramente de apetece. Teríamos que é 2x mais 0, porque agora sim substituímos o h por 0 nesta expressão, e temos que a derivada desta função é 2x. Está feito? E como podem ver, não é? É a função é uma função quadrática, mas aqui a derivada não é sempre um valor constante. Ou seja, se nós substituíssemos aqui por valores em pontos negativos, que eu tenho esta merda mal, porque este ponto claramente não é o zero. O que é que eu estou a fazer? What the fuck? Isto claramente não é o zero da função, porque a função tem aqui um zero. Aqui são pontos negativos e aqui são pontos positivos.
Se trocarmos aqui por negativos, a derivada vai estar a descer, não é? Imaginem aqui um ponto A e um ponto B, ambos negativos. O ponto A, pronto, é um x, e nós vamos estudar a mudança. Temos que, imaginem aqui no meio ser menos 1 ou do menos 2 ou menos 3 ou whatever. Também podemos trocar f de x igual a 2x, aqui menos não sei quantas igual a menos não sei quantas. Derivada seria negativa. Aqui, se fosse a derivada entre dois pontos positivos ou a derivada apenas num ponto, lembramos que podemos determinar a derivada entre dois pontos num intervalo na medida em que é a mudança entre esses dois pontos, ou também podemos estudar a derivada apenas de um dos pontos, que é o que praticamente usamos aqui com a expressão, porque substituímos o x por 1 para ver a derivada da função no ponto f de x igual a 1. Que nos também dá a entender se a função sobe em teoria, se a função desce em teoria, se a função está a crescer e a decrescer. O que agora me leva a falar no seguinte o quê? No seguinte coisa. Muito importante também, acho que me esqueci de mencionar que, pronto, para estas funções todas, como puderam ver, o domínio era R. Na outra também era, nesta era, mas pronto, há funções onde o domínio não é R e claramente nos pontos da função que não pertencem ao domínio, claramente esses pontos, se não pertencem ao domínio, também não são diferenciáveis, não admitem derivada. Quando eu digo não são diferenciáveis, estou a dizer não admitem derivada, porque há derivadas e há diferenciabilidade, que é a mesma merda. Pronto, onde é que eu ia? Sim, o meu próximo ponto, já não esqueci de nada. Se fizerem estes cálculos matemáticos, estes normalmente nunca dão, nunca, a derivada. Prontos, se esta derivada der mais ou menos infinito, que eu agora poderia procurar um caso, eu acho que nunca vai dar. Se der é porque há alguma coisa muito errada. Mas, como vimos quando era na derivada apenas de um ponto da função, se der mais ou menos infinito é porque esse ponto não é diferenciável. Ok, vamos apagar. Então, eu estava aqui a dizer o quê? Se aqui nesta marca negativa, a derivada, podemos ver que a função normal, a derivada é negativa, e o que quer dizer que a função está a decrescer no que diz respeito à monotonia da função, que é o próximo tópico que temos também que discutir. Este aqui não é muito complicado. Então, descobrir. Eu não sei. Lembrando que ainda não estamos na matéria de 12º, portanto ainda temos um longo caminho pela frente e eu tecnicamente estou a fazer quase nenhum exercício. Esta parte aqui é a teoria, é só a definição. O tirar daqui do que há bocado vimos é saber a fórmula e o quê? Pouco mais. Yupi! Outra aula de notação, porque nós temos sempre que ter um momento dos vídeos onde falamos de notação. Quando eu coloco F, dois pontos, R, setinha, R, não R, conclusão, não é. Não, isto não tem nada a ver com merda de filosofia. O exame também foi fodido. Se vocês não concordam, vão-se todos foder. Foi difícil sim. Isto é o quê? Isto é uma função real de variável real. É isso. Estão a perceber? Estão a perceber. Pronto. Uma função destas, imaginem que a função é definida assim. Acontece. Pronto. Isto não é nada, whatever. Não. Ok. Ao calcularmos a derivada desta função, que não existe porque eu desenhei uma merda qualquer no gráfico e não há. Quer dizer, dava para calcular a derivada, mas o que é que nós precisávamos de ter? Bem, para calcular a derivada a partir da definição, precisávamos de uma expressão
para a função. Não a temos, haveria alguma se calhar com 2 pontos da função em teoria daria para calcular um certo declive, que seria uma espécie de mudança que dava-nos a entender alguma coisa, mas pronto. Mas aqui, não é? Este exemplo é difícil de explicar, mas pronto, nós temos que aqui, né, se formos, há outra maneira de explicar as derivadas que eu por acaso não falei muito, né? Mas tipo, é que é uma aplicação do mundo real que é, pronto, que é, as derivadas podem ser imaginadas, tipo, imaginem que nós temos assim uma coisa e nós podemos imaginar, prontos, que deixa-me ver se eu não me engano a fazer esta merda, que há uma espécie de cena e que vai, imagina, e esta caneta seria em teoria a derivada da função toda e ao longo dos pontos a derivada vai mudando, né? Tendo em conta como está e não sei o quê, e vai mudando e vai descrevendo as mudanças relativas da função até que aqui pronto desce, aqui sobe de novo e whatever. Não foi assim muito bem feita, mas pronto. Ok. Nós temos que, pronto, então, a caneta aqui está assim, a derivada, pronto, temos aqui tecnicamente um máximo mínimo da função relativo, porque não é um mínimo absoluto, mínimo que é máximo absoluto da função, já que pronto, né? Está aqui, cresceu daqui, aqui, faz o quê? Uma queda porque matou-se. Ok. E nós temos que a derivada, sendo a derivada representada por o declive, porque é tecnicamente o declive desta reta, aqui a derivada é igual a zero, é nula. O que nos quer dizer que tecnicamente aqui nem cresce nem decresce, até porque está assim. Já aqui a derivada, isto é uma péssima... Já que aqui a derivada é claramente positiva, não é? O declive aqui vocês conseguem ver que é positivo. Aqui não seria. O que nos quer dizer que a função aqui está a crescer. Diz respeito à monotonia. A função aqui neste ponto é crescente. E onde é que a derivada é negativa? Pronto, aqui. A derivada é negativa, ou seja, a função é decrescente. O que é que isso quer dizer? Bom, foda-se, estou com uma comichão do caralho no nariz, velho. Onde a função f de x, se estudássemos a monotonia, onde f é crescente, isto em qualquer função, não importa qual seja, desde que seja deste tipo, nem precisa de ser deste tipo, se não me engano. O exemplo que dão é este. Porquê? Porque existem pontos da função que, ao não pertencerem ao domínio, tecnicamente a função está a crescer nesses pontos também, nesse determinado intervalo, mas como não admite diferenciabilidade nenhum desses pontos, dá merda, mas vamos imaginar que nunca dá merda e quando f é crescente num determinado intervalo, vamos imaginar entre A e B, vírgula, em A, no intervalo aberto de A a B, f de x é maior ou igual que zero. Eu não sei se é maior ou igual ou se é só maior. No livro diz que é maior ou igual que zero. O problema é que, pronto, né? Não faz muito sentido, porque também seria decrescente se a derivada fosse igual a zero. Porque quando nós calculamos a monotonia, temos que a função é positiva e é monótona crescente, pronto, a função é negativa, monótona decrescente, quando a função isso era porque nas sucessões, não, mas não tem nada a ver com isso. Eu estou a dizer, temos que quando é positivo é crescente, quando é negativo é decrescente e quando é igual a zero é tipo não monótono, porque não decresce nem cresce. É como se tipo, só ficasse sempre no mesmo sítio. Mas como é não monótono, poderia ser ambas crescente e decrescente, mas não ocorre nada como nós sabemos. Seria como só que ser. Aqui, se f fosse decrescente,
a derivada, não, aqui é um zero, não é mesmo, a derivada seria menor que zero. Resumindo, o que é que isto diz? Diz-nos que quando a função cresce, a derivada é positiva, quando a função decresce, a derivada é negativa e assim, não, e ao contrário também funciona. Ou seja, quando a derivada é decrescente, é porque quando a derivada é negativa é porque a função decresce nesse sentido. Quando a derivada é crescente, não, é positiva, a função cresce. Mas nós quando temos assim uma derivada f de x igual a 5, temos que a função é sempre crescente. Como é óbvio, a função é tipo assim, o declive é 5. Quando temos que, sei lá, a derivada de f de x é 2x, como no exemplo anterior que eu dei ao bocado há cerca de uns 10 minutos, se não me engano, temos que pode ser os dois. E aqui já depende dos intervalos que a função toma. Aqui, como é 2x, seria crescente. Seria decrescente de menos infinito até zero e crescente de zero até mais infinito. Assim, só fazendo as coisinhas de cabeça. É apenas um pedaço de teoria. Não muita coisa. Vai haver, se não me engano, se não estou em erro, se não estou enganado, partes do ano onde vamos ter que fazer quadros de sinais. Quadros de sinais de certas funções. É já agora? Não. Eu também tenho que mencionar que eu vou dar só derivada da função quando falamos só de uma função. Porque tecnicamente também podíamos fazer produtos entre derivadas e somas entre derivadas e whatevers entre derivadas. Porquê é que eu não vou fazer isso? Porque isso tecnicamente seria apenas se considerássemos funções compostas, que eu acho que vamos dar. Mas ele passou, coitado do professor, o senhor professor, que é excelente e acho que é licenciado em matemática ou whatever, de escolha de arquitetura, pronto, né? Não falou de nada de funções compostas, portanto eu vou assumir que não fazem parte das aprendizagens essenciais. E, sinceramente, eu dou uma vista de olhos nos exames, ainda não tentei fazer e no degredo vai acontecer, no degredo não, mas ao longo do ano de 2000 o ano letivo 25-26, se não me engano é isso, vamos realizar todos os exames de 2016 até 2000 este ano. Porquê? Porque não vou realizar antes, talvez realize antes um ou dois exercícios que eu acho interessante, mas porque antes de 2016 não existiam aprendizagens essenciais, portanto podem aparecer coisas que não são relevantes para a nossa situação atual. Eu já não lembro o que eu estava a dizer inicialmente. Eu não vou falar em nada de funções compostas. E estava a ver ali no livro se quando é que vamos ter que fazer sim, vamos ter que fazer os quadros de sinais no que diz respeito ao teorema de Lagrange, que é os extremos locais. O teorema de Lagrange tem alguma coisa a ver com o teorema de Bolzano. Fala os dois de funções e da diferenciabilidade. Outro fala mais de funções. Eu fiquei triste. Não. Lembrando, eu vou-vos avisar quando eu der certas coisas, né? Outros nomes que essas certas coisas possam ter. Por exemplo, estou a usar a notação de Lagrange ou de Leibniz, não me lembro qual dos dois é aqui. Eu acho que é a de Lagrange, eu acho que a de Leibniz é di sobre dx. Mas eu não faço ideia. Também vos falei das outras duas notações que mais aparecem. Há mais notações? Sim, sem dúvida. Se me apetecer, invento uma notação. Mas tem que ser usada. Eu já não me lembro o que é que estava a dizer. Eu falei tudo disto. Pronto, já passou muito tempo, eu já estou aqui a falar, vamos relembrar mais uma vez. Quando a função é crescente, a derivada é positiva, quando a função é decrescente, a derivada é negativa. Isto se os pontos de que estamos a falar forem diferenciáveis. Aqui, como a função é real, os pontos são todos diferenciáveis. Exatamente. E pronto. E isto é uma dualidade que aplica-se de um lado para o outro e também se aplica daquele outro lado para este. Ou seja, quando a derivada é positiva, a função é crescente, quando a derivada é negativa, a função é decrescente. Mas agora nós vamos ver aqui uma coisa que relaciona a nossa amiga continuidade com a diferenciabilidade.
Aquilo correu demasiado mal. Foi um vexame, pá, eu odeio o Java. É que o Java fodeu-me o cu 3 vezes, até no exame de inglês, pá. Como é que o exame de inglês foi difícil? Eu não acredito, a professora de inglês facilitava, pá. Aquela merda do podcast, meu. Foda-se, os gajos falavam Austrália. Ok, vamos voltar à matemática que eu já me estou a distrair. Além de outra matéria, eu não fiz exercícios nenhuns. Se quiserem que eu faça exercícios, eu faço. Eu exercícios destas merdas vou provavelmente fazer. Pronto, vou fazer os exercícios dos exames, de matemática absolutamente, e também de revisão para os testes ao longo do ano. Só que agora não faz muito sentido eu fazer exercícios, especialmente destes, que é só tipo usar a fórmula e aplicar. Se bem que se eu encontrar na internet um problema que eu considero interessante, eu faço. Mas esses vão ser, não vão estar nas. Esses vão. Prontos, né? Vão ser interessantes. Por acaso, hei de ver de algum. Hei de ver de algum, que eu tipo, também fiz um vídeo a falar do Teorema de Bolzano, só daquele exercício de 1900 e não sei quantas. O Teorema de Bolzano também é matéria de 12º, eu já ensinei, vou ensinar melhor. Afinal, o Teorema de Bolzano tem outro nome, que é de um teorema que eu já tinha visto na net, mas não tinha associado, sabia que era parecido, mas pensava que era diferente, e era por isso que eu, quando pesquisava Teorema de Bolzano na internet, não aparecia nada. É porque o nome mais usado não é o Teorema de Bolzano, Bolzano-Cauchy, whatever, mas sim o Teorema do Valor Intermédio, que em inglês o nome é mais bonito. Ai, eu adoro falar sobre isto, e depois eu tipo, não dou a matéria, dou... Mas pronto, né? É o que é. Se quiserem explicações eu se calhar dê. Para que é que eu vou dar explicações? Tipo, arranjem uma pessoa que realmente sabe o que está a dizer, né? Tipo, pronto, né? Eu sei mais ou menos, mas eu, tipo, se me perguntarem porque é que porque é que as primitivas ao longo da sua história têm 3 nomes, pá, eu digo, olha, vão-se todos foder, porque não importa, porque o poder da amizade ganha sempre e realmente é sempre a mesma coisa. Agora já ia explicar o que é uma primitiva, mas eu tenho que focar nos ensinamentos normais, matemática, que temos que saber para o exame. Depois do 12º, talvez, muito provavelmente, me ouçam na net a falar de primitivas, visto que muitos de vocês na faculdade irão ter cálculo. É não opcional, quer dizer, se forem para a biologia não devem ter, espero eu, né, coitados. Vocês, eu continuo, tudo melhor, eu parece que vou parar de olhar, mas isto é tudo água, não, mentira, eu mijei-me agressivamente na merda das calças, vim toda a falar de derivadas, como é óbvio, como qualquer homem normal. Eu vou cortar esta merda toda, provavelmente não, tipo, também... Não importa. Porque se calhar a pessoa vê isto e a pessoa tipo, epá, pronto, né? É que isto aqui é bué sem filtro. Ele disse que ia ver. Apareceu porn quando eu vesti isto na aula e eu estou a falar disto em vez de estar a matéria, porque claramente, ok, vamos lá concentrar. Imagina outra vez uma função real de... Não é assim, merda na notação. Eu tenho um manuscrito matemático que talvez chegue a publicar, onde vocês podem, tipo Bíblia, onde vocês podem... Não está calor. Eu estou realmente a utilizar manuscritos sagrados porque, como Basílio, estou a escrever um grande número de pergaminhos, como é óbvio, acerca disto. Por acaso, como não tenho havido e ando na balda no que diz respeito ao exílio, de uma certa forma, ainda só tudo o que escrevi é tudo de hoje, tudo o que vou dar tipo no dia de hoje, não vou falar de mais nada, ainda não vamos começar com o Teorema de Lagrange, isso fica para outro dia. Claro que talvez estes vídeos sejam repartidos, não, eu vou falar, eu estou a falar bué e tipo, não, mas isto é tudo de conceitos básicos de derivada, vamos nos concentrar. Então, temos uma função de real de variável real, ok, muito giro, bué da top. Temos que a função f é contínua em x igual a A. Qualquer que seja o valor de A real, não, porque depois a função vai ser sempre real. Contínua. Pronto, temos um A, função f é contínua em x igual a A. O que é que isso nos diz em relação à derivada
da função f no ponto A? Absolutamente nada. Porquê? Porque, isto é um exemplo do modo Stones, porque se o ponto A na função f admitir diferenciabilidade, ou seja, se f' de A existir, isto implica que, sim, isto implica que f é contínua em x igual a A. Só que, se f for contínua em x igual a A, isto não implica que a derivada de A, derivada do ponto A, existe. Porque o porquê é relativo. Não, o porquê existe, né? Mas pronto, o que precisam de saber é que até faz sentido, porque se pensarmos numa função f, e vamos imaginar aqui quebras de domínio, quebras de domínio, quebras de domínio, quebras de domínio. Obviamente, nas quebras de domínio, a função não é contínua, porque para nós traçarmos temos que levantar a caneta. Ou porque claramente nós sabemos o que estamos a dizer e claramente não é contínua nas quebras de domínio. Podia ser contínua aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Talvez, para isso teríamos que fazer os cálculos matemáticos. Provavelmente não, provavelmente sim. Quem sabe, os matemáticos depois de fazerem os cálculos e as provas. Aqui vamos fazer um exercício, porque estou a falar teoricamente e quero acabar este vídeo e depois disto vou falar das regras da derivabilidade ou whatever. O que é que eu estava a dizer? Claramente, se estes pontos não pertencem ao domínio ou se pertencem ao whatever, a função não é contínua em nenhum destes pontos. E se na função principal os pontos prontos, né, não são contínuos, não pertencem ao domínio, estão brancos, eu até posso desenhar bolas assim, bolas assim, bolas assim. Isto parece... Eu nem vou dizer o que é que isto iria parecer se eu continuasse a desenhar... Parece um lindo colar de pérolas, como é óbvio, não parece mais nada. Ok, f de x... é um colar de pérolas, não é mais nada. Estava a dizer... claramente, né? Se os pontos não são contínuos e não existem dentro da função principal, dentro da derivada, que é como se fosse uma subfunção da função principal, também não vão existir. O problema é que quando não é diferenciável, automaticamente não tem que querer dizer que f de x não exista. Eu agora... não, eu por acaso tinha aqui um exemplo. Mas este exemplo por acaso é interessante. Este exemplo por acaso é interessante que eu tenho, que é de um exercício que eu depois vou dizer a parte. Mas pronto. Ou seja, nós o que temos é que eu vou tentar explicar isto como no ramo da filosofia, porque sinceramente acho que a maneira mais... Vou pegar aqui o diabo, foda-se. Vocês sabem que devemos continuar. Eu não tenho que estar sempre a escrever para imaginarem uma função real de variável real. Até porque no estudo das funções, as funções são todas as que nós falamos, porque nós somos meninos grandes, são funções reais de variável real. Não falamos de planos complexos ainda. Essa parte vai ser provavelmente a última, porque pronto, né? Tem que obedecer à ordem disto tudo. O que quer dizer que a seguir ao teorema de Lagrange, que eu acho que é a última coisa que vou dar porque o resto é bem irrelevante, vamos à probabilidade. Que até nem é mau. Espero eu. Depois vamos às funções outra vez. Portanto, vou já começar a fazer o exercício. Não. Então, nós temos que P é f de A, exatamente, existe. E temos que Q é f é contínua em x igual a. Temos que P implica Q. Só que, se tivermos não P, a conclusão que tiramos não é não Q. Porque isto é a falácia da negação do antecedente, que não é correto. E isto é um brilhante exemplo disto. Daquela outra cena que eu estava a dizer da monotonia, não é uma falácia, porque seria bicondicional
Sim. Mas aqui não é bicondicional. Aqui é assim só. Portanto, isto é errado. Aqui seria não que, a função não é contínua neste ponto, logo não admite claramente derivada. Nesse ponto. Não é contínua. E, acerca da continuidade, é basicamente isto que precisam saber. Eu perdi um monte de tempo nisto, só que isto são tecnicamente conceitos básicos, porque acho que vocês que são todos alunos super inteligentes, que eu sei, né? Porque dizem todos que a matéria é super complicada de matemática e não sei o quê, e o professor dificulta bem os testes, mas tipo, tenho quase a certeza que a nota mais baixa na turma foi tipo um 13, 12, whatever, que são tipo notas bacanas, tipo. É bacana, né? Tipo, positivo, não é? É bacana, né? Tipo, não é negativo. Há tanta malta daquela escola que são fodidos e não sabem um caralho e têm tipo notas de merda e chumbam. Vocês não chumbam, vocês estão fixos. Tipo, e devem ter todos tirado muitas boas notas nos exames, já saíram os resultados e devem ter corrido bem. Espero que sim. A mim não faz mal. Se também não vos correu bem, estão no mesmo barquinho que eu, que é... Os gajos do IAV vão-se foder. Eles têm no site do IAV onde é que é a sede do IAV e, eu juro, um dia este canal vai levar um strike por causa de ameaças terroristas contra a sede do IAV. Vai acontecer. Vai acontecer. Se os gajos dificultarem a merda do teste do próximo ano, vai haver um ataque terrorista. Eu prometo, pode vir a PJ à minha casa se lhes apetecer, eu prometo que irá haver um ataque terrorista à merda da sede do IAB. E nem estou a brincar. Ok, vamos então ao exercício que está na segunda parte do manual do 11º ano, na página 79, que é exatamente o que temos aqui, que vamos aqui passar, é qual é? 14. Ok, é o exercício 14. Temos a função definida em R, que é outra maneira de dizer que eu ao bocado disse, que é f de x igual a uma função módulo, que nós também temos que saber trabalhar. Também temos que saber trabalhar, obviamente, com funções módulo. Porquê? Porque é um tipo de funções que aprendemos. Temos que saber afins, proporcionalidade inversa, quadrática, cúbica, cúbicas e quárticas. Bem, nós tecnicamente não falamos assim muito das funções cúbicas nem quárticas, apenas dos polinómios, porque essas funções são um bocadinho estranhas, né? Mas pronto, falámos mais o quê? Funções trigonométricas, não bem, mas falámos. Nós não falámos das hiperbólicas. As hiperbólicas também não têm assim muito que saber. Também não vou falar, só num vídeo qualquer se quiserem, mas tipo, não vai servir para nada, quer dizer, vai. Entretenimento, como é óbvio, isto também é entretenimento. Estão a aprender, mas é entretenimento, uma bela maneira de passarem o vosso almoço. Ou como aqueles outros brazucas, apareceram tipo 40 brazucas num vídeo de trigonometria, o que é na boa. Espero que tenham ficado entretidos e que tenham aprendido alguma coisa. Eu espero vivamente que não tenham começado a bater pívias. Prontos, né? Essa gente é um bocado imprevisível, né? Ok, vamos lá então. O que nós temos que... Nós temos que provar, PV, que é prova, que F, ou mostra que, antes eu metia MQ, mas eu como vi o Chinoca da internet a meter prova, utilizando o teorema de Bolzano para meter uma prova qualquer, que se eu não me engano, o gajo provou o modo Stollens que nós vimos ao bocado. Não me lembro, mas acho que sim, utilizando o teorema de Bolzano-Cauchy. Bolzano só. Acho que sim. Talvez copie o vídeo dele, porque aquilo até estava interessante. Eu vejo se é relevante em breve e, se for, faço. Mas nós temos que mostrar que f é contínua em x igual a 1 e não admite derivada em x igual a 1. Não vamos ter que usar a definição de derivada que nós... sabemos e podíamos tentar, mas como já nos dizem que não admite derivada em x igual a 1, usar a definição de derivada da função toda é um bocadinho, digo eu, arriscado. A não ser que queiram, se quiserem, façam. Mas aqui, como é função módulo, o que poderá haver, não sei. As funções módulo, tecnicamente, praticamente todas as funções módulo, tecnicamente, são funções definidas em ramos. O que quer dizer que irá haver, provavelmente, mais do que uma derivada da função. Uma derivada para cada ramo.
Quer dizer, não é uma derivada para cada ramo. Existe, vai haver a função f definida por ramos e depois a função derivada também será definida por ramos. O que pode dar barraca se nós tentarmos só calcular como uma coisa. Mas vamos esquecer isso e vamos agora, pronto, né? Temos que relembrar todos os conceitos aprendidos. Menos estatística. Eu não vou fazer vídeos de estatística. Eu se calhar, se vi que sai no exame, porque normalmente sai sempre no exame, faço um vídeo de tipo, pode ser 10 horas, whatever, mas vai ser só um vídeo a falar de estatística. Eu não quero. Eu odeio e é uma merda. Até porque eu no teste não fiz o exercício a mais de estatística. Eu fiz o exercício de derivadas que, pronto, era derivadas. Eu, como tenho os conhecimentos das regras de derivação, faço aquilo de cabeça e sei que é que ele tem que dar aquilo. Mas vocês também vão ter, em breve. Se faz favor, não... Pronto, no início do ano, se virem os vídeos todos e whatever, ele começa a falar de derivadas da função toda e, se faz favor, quando ele diz para usarem a definição normal, é aquela que eu vos dei, usem a definição normal, não se metam já a usar regras de derivação. Ele diz que não gosta que os alunos se adientem à matéria, temos pena, pronto, né? Epá, não tenho nada que fazer no verão, né? Até parece que tenho. Porque não estar, né, num quarto cheio de calor com o ar-condicionado ligado no mínimo, porque pronto, né, estou cheio de calor, em vez de estar tipo na piscina ou uma merda assim. Estou aqui a aprender isto. Também é divertido. Pronto, já me esqueci do principal, que é continuidade da função num ponto. Temos que é x igual a 1. Como é que nós provávamos que a continuidade existe? A função é contínua num ponto se o limite nesse ponto existir. E normalmente põe-se em causa a continuidade e a existência dos limites, ou nos pontos de troca dos ramos das funções definidas por ramos, que é uma função módulo. O que é que nós vamos fazer? É uma função módulo, vamos defini-la por ramos, porque é uma função módulo. X menos 1, sim, ou é x menos 1, se aqui x menos 1 for maior ou igual que 0, ou x for maior ou igual que 1, ou é menos x mais 1, espera. O que eu estou a fazer aqui basicamente é desdobrar o módulo tecnicamente também poderiam ver isto olhando para o gráfico da função módulo. Nunca faço assim, faço sempre assim, porque tipo é um passo simples. Pronto. Temos aqui os dois ramos. E o que é que vamos verificar? Antes de mais nada, a imagem da função num ponto. Enganei-me aqui. É só igual. Aqui é maior ou igual, aqui é igual. f de 1 igual a 0. Como é óbvio, o módulo de 1 menos 1 é igual ao módulo de 0, que é 0. Uma dica, uma dica. Nestes exercícios de provar se a função é contínua, para provar se a função é contínua, nós vamos ter que fazer nos três casos. Vamos ter que fazer este, vamos ter que fazer o limite quando x tende, aqui neste caso, para 1 mais e 1 menos. Recomendo-vos depois de fazerem a imagem, se não sabem se a função vai ser contínua ou não, aqui nós sabemos. Porquê? Porque isto é uma prova, e eu esqueci-me de indicar que isto é uma prova, mas é uma prova, mostra que o nome que vocês lhe quiserem dar, no final metemos que é de na mesma. Recomendo-vos fazerem este, que é aqui deste ramo. Quando forem 3 ramos, tanto faz. Mas, como este ramo é igual ao do limite quando x tende para 1 mais, façam primeiro o limite quando x tende para 1 menos. Isto neste caso é um bocado irrelevante, porque sabemos que tem que dar tudo o mesmo, mas quando não sabem se a função é contínua, façam o limite do ramo oposto. Porque às vezes quando os limites, quando verificamos em ambos os ramos, no ramo igual, talvez dê o mesmo. Normalmente dá diferente quando são os ramos opostos, digo eu que não irá dar diferente neste ramo igual. Claro que podem encontrar um caso onde, se fizerem os cálculos bem, dá o que é perfeitamente tranquilo, não há mal nenhum, só têm é que ter as merdas bem e as justificações ainda melhor. Um dia vou mostrar um teste, eu acho que vou parar de fazer os... Não vou não, aquilo... Pronto, né? Eu faço os testes como se como se a pessoa fosse um burro a corrigir, como se fosse eu a dar-vos os testes para vocês corrigirem. Não é? Tipo aquilo mais bem explicado, mas não faz mal. Podia também fazer as correções dos testes antigos. Já sei, como revisão para o 11º ano e 10º ano. Ok, então já verificamos aqui isto. Vamos então para o limite quando x tende para menos 1 nada, 1 menos,
de f de x, que é igual ao menos x mais 1. Não, ó, já me estava a esquecer do limite quando x tende para menos 1. Menos. De menos x mais 1. Aqui podemos trocar. Aqui menos x. Aqui menos 1. Aqui como não há, prontos, denominadores, um menos é um bocado descartável, mas como é ramos, nós só metemos o ramo diferente. Lembrando que eu meto o ramo este, porque como é um menos é tipo 0,99999, que é ligeiro, que é mais pequenino que o 1, logo uso este ramo. Se fosse 1,0001, vai ser o mais, que é este o caso, seria este o ramo. Portanto aqui, em vez de substituir para isto, substituiria para isto. Mas aqui, podemos fazer as contas, menos 1 mais 1 dá 0. Agora, o limite, quando x tende para 1 mais, não é? Exatamente, de f de x, é igual. Vai ser o único exercício que eu vou estar a fazer, porque os das derivadas é só aplicar a fórmula. Os da monotonia, até agora não há, porque pronto, é só um conceito teórico. A partir da parte do teorema de Lagrange é que se calhar vamos ter que fazer os quadros de sinais, que não é nada demais. E pronto, já vou dar as minhas considerações acerca do exame deste ano. Eu não possuo conhecimento nenhum acerca da maioria daqueles tópicos ainda, como vocês, porém sei que a primeira escolha múltipla era raramente dada, mas também sei que, quando é que será que ele dá? Whatever. O que é que eu estava a dizer? Que o exame deste ano foi muito mais complicado que o do ano passado. O do ano passado foi relativamente mais simples. Em teoria daria para alcançar um excelente resultado em ambos, mas este foi muito mais difícil que o do outro. Quem foi para este a pensar que ia ser a mesma merda que o do ano passado, enganou-se bem. Espero que tenha-vos corrido bem. Aqui é claramente o limite. Podem desabafar à vontade nos comentários se não vos estiver corrido bem. Como eu já mencionei, irá haver um ataque terrorista à sede do IAV, organizado por mim, e digo mesmo a polícia judiciária que venha à minha casa. Eu estou-me a cagar, pá, vai haver. Pronto. Dá 0, dá 0, dá 0, dá 0. Dá tudo 0. Então temos que... prontos, né? Que a conclusão que podemos tirar deste passo, que podemos colocar como passo 1, conclusão de 1 é que o limite de f de x, quando x tende para 1, existe. E também há malta que se engana. Está estranho. Há malta que se engana na parte da continuidade, porque nesta parte metem logo que a função é contínua. A função não é contínua por causa disto. Por causa disto o limite existe. E porque o limite existe, a função é contínua. Portanto, vamos aqui. Conclusão 2. Eu vou meter esta, talvez seja aceita. Lembrem-se que nos testes escrevam sempre textos, se for para justificar merdas, porque se eu estiver aqui a simplificar, talvez não me faça entender. F é contínua em x igual a 1, né? E aqui meto porque a conclusão 1 demonstra isso. Já temos a conclusão 2, temos a conclusão 1, que não vai servir para nada, só para a conclusão 2. Isto aqui parece código Morse, eu não desenhei, mas pronto. A conclusão é os pontos assim e o porque na matemática é os pontos assim. Portanto, eu meto aqui porque, por causa da conclusão 1. Meto uma bolinha. Eu aqui não escreveria assim, metia a função é contínua em x igual a 1, ou a família de funções, caso digam um enunciado. A função é contínua em x igual a 1, porque o limite de f de x quando x tende para 1 existe. É o que está aqui. Ok, vamos lá então provar que a derivada da função no ponto não existe. Não vou tirar os ramos. Porquê? Porque, como há ramos, o que é que vamos ter que fazer? Quando há ramos, não sabemos obrigatoriamente se temos que fazer, mas provavelmente teremos que fazer, que é vai existir duas derivadas. Duas derivadas que são tipo... Eu tinha aqui escrito, porque eu achei interessante. Derivadas laterais. Prontos, né? Porque quer dizer... Não, eu já estou a dizer merda.
como normalmente quando aqui por acaso é contínuo, ok, mas nos pontos de troca de ramos ou das funções, a diferenciabilidade nesses pontos é claramente questionável, que é o que nós vamos a ver agora mesmo. E quando é questionável, temos que testar as derivadas laterais. Vamos fazer eu apaguei tudo. Desde que eu não apague esta parte aqui. Mas isto é só quando normalmente ou são módulos ou são funções definidas por ramos. Que, né, são alguns casos. Eu apaguei isto. Não faz mal, temos aqui os ramos na mesma. Ok. Vamos lá. Então, não vou utilizar a derivada da... Ou querem que eu utilize? É porque, como é porque eu tenho quase a certeza, agora vou ser sincero, porque eu também não sei. Porque eu tentei fazer a derivada também da função toda, mas, como temos vários módulos é bastante dores de cabeça, porque, e para usar os ramos dos módulos também é ligeiramente complicado. E por isso temos que ver as derivadas laterais, e ambas. Agora, eu não sei se em todas as funções definidas por ramos temos que ver as derivadas laterais, ou se existem regras de derivação para as funções módulo. Tenho quase a certeza que sim. Mas por acaso não está explícito. Realmente. O décimo primeiro já não tem nada, só estatística. Temos que a derivada, por definição, num ponto qualquer, é quando o x tende para esse ponto, de f de x menos f de 1, x menos 1. Limite quando x tende para 1. Isto é matéria do ano passado, como é óbvio. Já deviam saber, espero que saibam. Espera lá que eu... X fica x. E o f de x... Não. Substitui já módulo de x menos 1 menos 0. X menos 1 menos 1. E qual é o problema aqui? Bom, o problema é que tecnicamente temos que desdobrar um módulo. Mas para desdobrar um módulo temos que aplicar os dois ramos, né? Porque senão não conseguimos desdobrar um módulo. A gente até poderia colocar como é 1, seria x menos 1. Mas se desdobrássemos iria dar 0 sobre 0. O limite iria dar... menos 1, whatever. Só que tipo, prontos, não é? Está-se a aproximar de 1, mas nós não sabemos por que lado. Poderia ser da esquerda, que seria este. Poderia ser da direita, que seria este. Portanto, o que nós temos que fazer é, temos que testar ambos os ramos. Ou seja, vamos tecnicamente fazer derivadas laterais. Tecnicamente. Ou seja, esta é o f de linha de 1. Nós colocamos aqui. E colocamos, podemos meter uma vírgula. F de linha de 1 apenas existe... Não. Existe se e só se o f de linha de 1 mais for igual ao f de linha de 1 menos. Que é as derivadas laterais. E nós vamos testar as derivadas laterais. Se forem iguais, existe. Se não forem iguais, não é diferenciável o ponto. Nós sabemos, né? No início do exercício diz que não é, portanto não vai ser. Vamos aqui ver. Limite quando x tende para... Vamos primeiro fazer um mais porque me apetece. Seria x, olhar para aqui, x menos 1, x menos 1. Aqui temos zabimbas. Não temos, mas nós tecnicamente aqui poderíamos fazer o quê? Os fatores em cima e em baixo, como são a mesma merda, nós metemos aqui 1 e está feito. E agora o limite quando x tende para 1 menos, né, de
menos x mais 1, x menos 1. Este menos vai à evidência e irá ficar limite quando x tende para 1 menos de menos, abre parênteses, x mais menos 1, tumbas, x menos 1, corta, fica aqui menos 1. São diferentes? São diferentes. Portanto, a função não é diferenciável em 1. Ou, por outras palavras, f de linha de 1 não existe. Teria que ser assim. E assim está concluído o exercício. Coisas a tirar aqui desta bonita merda da continuidade e da diferenciabilidade. Quando a função é diferenciável num certo ponto, nesse certo ponto a função é sempre contínua. Mas isso não quer dizer que lá por a função ser contínua, num ponto, esse ponto tem que se admitir diferenciabilidade. Ou seja, aquela cena que eu meti no início, se a derivada da função num ponto existe, a função é contínua nesse ponto. Mas se a função é contínua nesse ponto, não quer dizer que a derivada da função existe nesse ponto. Pode ser ou pode não ser. Nós usamos isto para pronto, aqui neste caso descobrimos um caso onde não é. Se desse, era, sim, era, mas para todos os casos de todas as funções do mundo, não. Mas para todos os casos de todas as funções do mundo, quando é diferenciável num ponto, é contínua nesse mesmo ponto a função. Acho que é tudo o que eu vos tenho para mostrar hoje, sinceramente. Não é não, mas tecnicamente vou fazer um vídeo. Separado. Tecnicamente, porque vai ser tudo no mesmo dia. Eu vou fazer uma pausa, já são horas de lanchar, não, são 3 da tarde. Acho que fiz isto em 2 horas, o que não é um mau tempo.